Boa noite, hoje é dia 22 de janeiro de 2014. Essa é a nossa primeira apresentação desse ano do Alumni Canadá Brasil. Essa é uma sessão de knowledge sharing que a gente tem feito há mais de um ano, né? E mensalmente a gente tem encontros trazendo pessoas que falam sobre a experiência de estudar e fazer pesquisa no Canadá. Então, hoje gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui nesse call, né? Gostaria de dar boas-vindas para o Gustavo Lobato, que está em João Pessoa, para o Oscar Berg, que está em Montreal. O Oscar Berg fez parte do programa ELAP, é um ELAPer. A Maísa de Campo Grande, que também foi um ELAPer também, né? O Rubens, que é nosso apresentador de hoje, está falando de Juiz de Fora. O Nilmar, que está falando de Seattle hoje, né? Então a gente tem uma turma boa hoje, espalhada aí pelo mundo, né? Então, começando a nossa apresentação, só mudar aqui o slide. Sempre, quando a gente, mensalmente a gente tem trazido pessoas para falar da experiência, né? Isso é feito diretamente, a organização desses eventos é feita diretamente pela Diretoria de Educação e Transferência de Conhecimento do nosso grupo, que é liderado pelo Bruno Rezende de Souza e a Juliana Furtado. O Bruno, hoje, ele está tendo um outro compromisso, ele me ligou indicando que não poderia participar dessa reunião, infelizmente. A Juliana está em trânsito, né? Talvez ela entre ainda hoje aí. Mas assim, são as duas pessoas que são responsáveis dentro do nosso grupo para fazer essa parte que tem sido um highlight dos nossos encontros, assim, toda essa transferência de conhecimento que está acontecendo, mostrando também essas histórias aí de sucesso dessas pessoas que foram e voltaram ao Brasil e continuam indo, né, pesquisando e aumentando o conhecimento nesse eixo Brasil e Canadá. Ok? Hoje a apresentação a gente vai ouvir o Rubens do Monte falando sobre mecanismos de resistência a drogas em leishmania. Eu vou passar o controle aqui para o Rubens. Deixa eu um segundo aí. Enquanto o Rubens se prepara lá, eu gostaria de apresentá-lo. O Rubens é biólogo formado pela Universidade Federal da Paraíba, onde realizou mestrado em farmacologia de produtos naturais e sintéticos bioativos em 2007. Obteve o título de doutor em farmacologia na Universidade Federal de Minas Gerais em 2011. Em 2009, teve a oportunidade de realizar estágio doutoral por um ano no Centro de Pesquisas em Infectologia da Universidade Laval, Quebec, Canadá, e sendo bolsista do PDE-CAPS. Local onde realizou o estágio pós-doutoral por 2 anos, oportunidade na qual foi contemplado com a bolsa PDRF-CBIE DFATE do governo canadense e uma bolsa de excelência para os estudantes estrangeiros do FQRNT, da província de Quebec. Recentemente foi agraciado com a Bolsa de Jovens Talentos do programa Ciências Sem Fronteiras e desenvolveu um projeto que busca viabilizar a utilização de fármacos anti-oncogênicos para tratamento das leishmanioses no Centro de Pesquisas Renaud Rachou, da Fundação Oswaldo Cruz, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Com vocês, é um prazer muito grande. Eu gostaria de passar a palavra para o Rubens do Monte. Com você, Rubens. Boa noite a todos. Obrigado, Rodrigo, pela apresentação. É um prazer para mim também poder começar esse ano de 2014 compartilhando com vocês a minha experiência no exterior. Eu vou tentar fazer essa apresentação, vou dividi-la em 2 partes. A primeira seria realmente relacionada à minha contribuição, à minha pesquisa, ao que a gente desenvolveu lá em Quebec.
E aí uma segunda parte mais relacionada à minha experiência pessoal no Canadá. Então, acho que o Rodrigo já fez uma introdução geral da minha carreira como pesquisador. Hoje eu me encontro em Juiz de Fora, mas estou entre Juiz de Fora e Belo Horizonte no início desse ano, mas realmente eu desenvolvo oficialmente minha pesquisa na Fiocruz de Belo Horizonte. Então, eu trabalho com leishmaniose, né? Então, a apresentação é mecanismo de resistência a drogas em parasitos do gênero Leishmania. Para quem não conhece, Leishmania, ela é um parasito que causa uma doença muito conhecida em cão, que é conhecida também como calazar. E é uma doença endêmica no Brasil. Então eu vou falar um pouco sobre a epidemiologia e uma introdução básica sobre leishmaniose, e aí depois eu falo um pouco da nossa pesquisa em si. Então a leishmaniose ela é uma doença endêmica em 98 países. A gente acredita que em torno de 350 milhões de pessoas estão em risco no mundo inteiro, com aproximadamente 2 milhões de novos casos por ano. Sendo que, dentre os países que correspondem a 90% da incidência dessa doença, o Brasil faz parte deles. Então, esse mapa mundi aí retrata a distribuição de duas formas de leishmaniose. Então, a leishmaniose ela pode ser considerada cutânea ou visceral. Então, as bolinhas verdes estão relacionadas à leishmaniose visceral, vermelhas, e os círculos azuis com a incidência da leishmaniose cutânea. Então, como a gente bem percebe, não existe leishmaniose no Canadá, mas eu vou explicar o porquê eu saí do Brasil, uma região endêmica, para estudar leishmaniose em Quebec. Sim? Alô? Alô? Pode continuar. Ups. Alô? Estão me escutando? Estamos. Ok. Então, essa doença ela é causada por um parasito, como a gente está vendo aqui, é um parasito que tem um flagelo, são as leishmanias em si. Esses parasitos eles são transmitidos pela picada desse vetor aqui, que muita gente confunde ele com inseto, mas na verdade isso é uma mosca hematófaga. Então, esses parasitos flagelados aqui eles são transmitidos para o homem através dessa picada dessa mosca. Então, como ela se alimenta de sangue, ao momento do repasto sanguíneo, ela inocula formas promastigotas, que são essas formas aqui flageladas, na circulação do hospedeiro vertebrado, no caso. Então, a leishmaniose ela tem dois hospedeiros, o invertebrado, que seria a mosca hematófaga, né, e o invertebrado. Então, o fato da doença ela não estar nas regiões mais frias do planeta tem a ver com a ausência do vetor dos parasitos. Então, como eu mencionei anteriormente, a doença ela se manifesta principalmente de duas formas, a forma visceral, como está retratada aqui, ou a forma cutânea. A forma cutânea a gente subdivide em duas outras, que seria uma cutânea localizada, caracterizada por essa lesão aqui ulcerada de borda elevada e um fundo granulomatoso e localizada. Ou ela pode, dependendo da espécie de parasito que causa a leishmaniose, o parasito pode também causar a leishmaniose que a gente conhece como leishmaniose mucocutânea, que seria essa terceira forma aqui dessa foto central. Então, normalmente a leishmaniose visceral ela é mortal, se não tratada, principalmente se afetar crianças. E a leishmaniose cutânea, em muitos casos, a cura ela é espontânea e natural, e a terapia farmacológica ela tem efeito. Então, não existe vacina até hoje para a leishmaniose, então o arsenal terapêutico existente é limitado e ele se baseia na utilização de antimônio, que é um metalóide, muitos consideram metal pesado, mas não chega a ser. Houve uma reestruturação e ele é classificado como metalóide e é o princípio ativo básico dos medicamentos para o tratamento da leishmaniose. E uma grande desvantagem do uso quimioterápico do antimônio é o desenvolvimento de resistência. Então, existem outros métodos alternativos também para o tratamento, ou seja, outras drogas, mas já existem relatos de casos de resistência em campo para qualquer um desses novos fármacos, ou até mesmo o desenvolvimento de parasitos resistentes in vitro à droga. Então, uma vez que a gente consegue selecionar uma leishmania resistente a um determinado tipo de droga, isso quer dizer que existe uma chance do desenvolvimento de resistência no campo.
Então, é baseado no estudo das resistências que a gente desenvolveu esse estudo. Então, normalmente o que a gente faz é selecionar o parasito no laboratório e aí a gente estuda quais são os mecanismos relacionados ao desenvolvimento dessa resistência pelos parasitos. Então, nessa imagem aqui, o que eu estou mostrando é uma leishmania. Essa parte cor-de-rosa aqui seria o parasito, que vive no interior dessa célula azul, que é chamada de macrófago. Então, para quem não conhece, macrófagos são células do sistema imunitário. Então, a gente tem essas células dentro da gente, elas são responsáveis pela defesa primária, por assim dizer, ou seja, se a gente tiver uma bactéria ou qualquer elemento estranho na circulação, esses macrófagos eles vão ser responsáveis por captar ou por fagocitar esses elementos estranhos. Então, não de forma diferente, a leishmania ela também é fagocitada, ou seja, ela é engolfada por esses macrófagos. E ao invés do macrófago conseguir matar a leishmania e limpar dessa infecção, as leishmanias elas desenvolveram um mecanismo específico de resistir a essa matança, ou seja, a essa proteção causada pelo macrófago, que são células de defesa, né? Então, as leishmanias elas conseguem sobreviver dentro dessas células. E aí, dentro da célula, a gente sabe que a droga, uma vez que ela passa através da membrana aqui do macrófago e atinge a leishmania, ela é reduzida. Então, normalmente a droga ela é administrada da forma pentavalente, que a gente está vendo aqui SB5. SB significa o símbolo, né, para o elemento antimônio, que vem do estíbio. Então, ele deve ser reduzido a antimônio trivalente para poder ter acesso à célula. Um dos primeiros mecanismos descritos seria a diminuição da entrada. Então, a entrada do SB trivalente ela é feita através de uma aquaporina. Então, a aquaporina, como o nome já diz, é um poro responsável pela passagem de água na leishmania. Então, essa proteína que eu coloquei aqui como AQP é uma aquagliceroporina, que na leishmania ela é responsável não só pela passagem de água, mas também de outros elementos como o glicerol. E o antimônio ele mimetiza a molécula do glicerol para poder passar por essa porta de entrada. Então, um dos primeiros mecanismos seria uma modificação dessa porta, impedindo a entrada do antimônio na célula, e assim, uma vez que o antimônio não está na célula, não pode matar a leishmania. Um segundo mecanismo seria, uma vez que o antimônio está no interior da célula, ele pode ser extruído, então, ou seja, a otimização de um sistema de efluxo dessa droga, ou o sequestro da droga dentro de vesículas intracelulares, por intermédio também de outras proteínas, que aí inviabilizariam a atividade da droga dentro da célula. Então, hoje eu vou me ater a essa primeira etapa aqui, da entrada do antimônio na célula. Então, vários trabalhos descreveram que a diminuição da expressão dessa proteína em leishmania, ou a deleção do gene, seria responsável pelo mecanismo, por esse mecanismo de resistência ao antimônio. E durante o meu estágio em Quebec, nesses 2 anos que eu passei lá, em 2012 e 2013, a gente conseguiu desenvolver um trabalho, a gente sequenciou o DNA de uma leishmania originária da América do Sul, que é a espécie conhecida como Leishmania guianensis, porque o primeiro isolado foi feito nas Guianas, mas a gente também tem Leishmania guianensis no Brasil. Então, o que a gente conseguiu identificar é que, através do sequenciamento, nós identificamos uma mutação. Desculpa, vou só voltar um pouquinho aqui, só para mostrar. Essa aqui é como se fosse a fotografia dessa aquaporina. Então, como vocês estão vendo aqui, a proteína, esses cachinhos aqui, como de cabelo de anjo, é o que forma a estrutura quaternária da proteína. Então, essas hélices elas são inseridas na membrana do parasito, nessa região, e a água, o antimônio, o glicerol, eles passam através desse poro. Então, essa seria uma visão frontal do poro, e essa seria uma visão lateral. Então, o que a gente conseguiu identificar é que essa proteína, aqui como vocês estão vendo, é o que a gente chama de uma imagem topológica, ou seja, toda a sequência de aminoácidos. Os aminoácidos são as unidades básicas de uma proteína. Então, elas estão distribuídas aqui nessa parte amarela, que seria a membrana do parasito. Então, essa posição aqui que vocês estão vendo, um G, que seria uma glicina, nós identificamos uma mudança por um outro aminoácido diferente de glicina, e essa mudança provavelmente gera alguma diferença de organização estrutural que faz com que essa proteína não deixe mais passar o antimônio.
não só a mutação, como também a deleção do gene foi identificada em outros parasitas. Então, o que a gente faz normalmente é selecionar não só um, mas 4, 5, 6, 10, depende da pergunta que a gente faz. Então, no meu caso, eu selecionei 4 mutantes independentes, ou seja, eu pego um frasco que tem leishmania lá e vou colocando droga. A partir do momento que a célula se adapta àquela condição de droga, eu coloco mais um pouquinho, e assim sucessivamente. Então, dessa forma, a gente selecionou 4 mutantes independentes e um deles a gente conseguiu isolar essa mutação. Então, do ponto de vista inovador, nós fomos capazes de identificar essa mutação e essa é a primeira mutação relacionada com a resistência ao antimônio em leishmania. Existem outras mutações nessa mesma proteína, só que elas foram induzidas. A gente chama de mutação sítio-dirigida, quando a gente manipula geneticamente o parasito para que aquela proteína seja não funcional através de uma mutação, só que no meu caso foi diferente porque essa mutação ela veio naturalmente, simplesmente com a exposição ao antimônio. Então, essa foi uma das contribuições que a gente desenvolveu durante esses 2 anos. E uma segunda eu gostaria de frisar também, que é por esse motivo que eu voltei também para desenvolver um projeto relacionado ao sequenciamento desses parasitos. Hoje o sequenciamento de RNA, DNA, está em alta no mundo inteiro. Já tem um bom tempo, a maioria acho que já ouviu falar com certeza do sequenciamento do genoma humano. E dali por diante as tecnologias de sequenciamento elas só diminuíram os custos e elas estão mais difundidas hoje. No Brasil a gente ainda está engateando, embora, principalmente no estado de São Paulo, a gente tem vários projetos de sequenciamento de vários organismos e isso está ajudando a elucidar muitos aspectos. Então, uma segunda contribuição também que nós tivemos lá foi a possibilidade de desenvolvimento e otimização de um método de sequenciamento de RNA em leishmania. O sequenciamento de DNA de leishmania já é bem difundido, já existem vários trabalhos desde 2009 por aí. Só que o sequenciamento de RNA do Trypanosoma matilio não tem tanto trabalho assim, porque é algo bem recente, porque a gente tem algumas limitações relacionadas à estrutura do RNA desses parasitas. Então para a gente é um orgulho grande a gente poder ter contribuído nesse aspecto também, que isso futuramente vai gerar publicação e contribuir dentro do campo de pesquisa. Então, voltando à pergunta que eu fiz lá no início da apresentação, por que estudar leishmaniose em Quebec, já que não é uma área endêmica? Então, é muito comum a gente ver pessoas que trabalham com malária ir para a África, porque é onde a gente tem mais casos, e leishmaniose podia muito bem ter ficado no Brasil. A primeira coisa seria o know-how na área de estudo. Então, o meu supervisor lá, ele foi um dos primeiros a identificar um dos mecanismos relacionados à resistência ao antimônio. Então, por conta disso, o grupo dele é bem fundamentado e assim, eles têm, sei lá, uma equipe quando eu saí de lá tinham 18, 19 pessoas, e é um grupo bem internacional. Então, as pessoas do mundo inteiro elas se interessam por estudar esse campo e irem para lá fazer um estágio. Então, o que primeiro me atraiu foi o know-how relacionado à equipe. Claro, a disponibilidade de recursos financeiros, que é incomparável com o que a gente tem no Brasil. E foi por conta disso que a gente conseguiu ver esse método de sequenciamento de RNA, porque várias vezes um teste custava $2.000, $3.000, $5.000 e a gente não tem como fazer isso aqui no Brasil. Então é muito confortável trabalhar num laboratório onde você tem grana, claro, com o pé no chão e tudo muito bem feito, a gente está também rasgando dinheiro, mas quando você tem o conforto da parte financeira é muito mais fácil de desenvolver. O fato deles terem já também uma tecnologia de sequenciamento de DNA e RNA já segmentada, então é muito mais fácil quando você tem uma equipe de análise, quando você tem bioinformáticos já cientes do que esperam, né, tipo de análise, trabalho com sequenciamento massivo, ou seja, transferência de dados, pessoal de tecnologia da informação. Então, quando a gente tem esse casamento dentro de uma equipe, também funciona muito mais rápido. Então, eu vim também para o Brasil com essa ideia de sequenciar, pensando em montar uma estrutura específica para o sequenciamento de DNA e RNA em leishmania, trazendo essa experiência do que eu aprendi lá de Quebec. E claro, todo mundo que vai para o exterior pensa em aprimorar o currículo, e eu friso aqui
A gente sabe que o Canadá ele é oficialmente bilíngue, mas em Quebec várias pessoas chegam com essa ideia lá, e aí quando chegam no aeroporto já se deparam com o francês para todo lado. E eu vi vários amigos sem conseguir alugar apartamento, ou tendo dificuldade de fazer compra no supermercado por conta do francês. Mas a gente tem que também fazer uma limonada com o limão, e ir para Quebec é uma possibilidade de você incorporar no seu currículo, né, aprimorar a sua experiência com idiomas. Então, no início parece que é muito difícil. Eu cheguei lá, eu já tinha estudado um pouco de francês, eu cheguei lá e não sabia nada. Mas aí, ao final desses quase 3 anos de experiência, eu posso dizer que eu tenho como colocar no meu currículo inglês e francês. Então, é uma dica para quem quer também sair para o Canadá e para Quebec especificamente, você pode ter duas proficiências. A minha experiência na cidade de Quebec, assim como eu já falei, foi um choque cultural com relação ao idioma. O comportamento das pessoas também, a gente sabe que eles são, assim, eu me senti muito bem, me senti em casa, é muito fácil se adaptar numa cultura onde tudo funciona, onde tudo é muito justo, onde não tem pobreza, onde tudo é muito igual e as pessoas lhe respeitam muito. Não existe atrito, se houver atrito, a pessoa não fala direto com você, não vai direto para o responsável do laboratório, ou seja, qual for a instituição. Claro que a gente sente falta de visitar a casa das pessoas, de fazer churrasco e etc. Não tem tanto esse calor humano, mas nada mais é do que uma adaptação como em qualquer outra condição. Assim como um estrangeiro que vai vir para cá, ele também vai estranhar ir para a casa do outro e ser apresentado à família e ir para um churrasco, etc. O sistema educacional é um pouco diferente, isso choca às vezes algumas pessoas que vão para lá, então o fato das universidades serem particular já muda alguma coisa, né? Então, muitos brasileiros chegam lá, eles estão acostumados com a questão de passar 75% do tempo de aula presencial e 25% só de trabalho ou atividade extraclasse, e na verdade o que eles têm lá é justamente o inverso. Só que isso é um ponto muito positivo, eu acho, porque a gente ainda está com um sistema educacional do Brasil arcaico e que engessa, né, o desenvolvimento, eu acho, da cabeça, principalmente do adolescente. Mas a gente sente uma diferença. Eles são assim, bem mais independentes. Embora no laboratório, em termos de pipetar, manipular, eu acho que os brasileiros são muito mais criativos. Eu coloquei também esse ponto aqui do frio, porque foi uma das questões que quando eu fui para o Canadá, antes de eu pensei, nossa, mas eu vi as fotos de lá e parecia que não existia vida naquele lugar. Porque tinha ninguém na rua. Em janeiro desse ano, a sensação térmica lá bateu o recorde de menos 46 graus centígrados. Só que depois que a gente vivencia, que sabe que um bom casaco, uma boa bota, um bom par de luvas, você pode viver nessa condição tranquila. Você não vai passar 10 horas do lado de fora, óbvio, mas tudo é aquecido, né? E hoje em dia eu encorajo as pessoas que falam, não, eu vou para o Canadá, lá mais é muito frio, mas existe vida e assim, você se adapta com muito mais facilidade do que a gente pensa ao frio. Eu sou do Nordeste, então assim, quando eu cheguei lá, aquilo foi realmente impactante. A primeira vez que eu fui em Quebec foi em 2009, durante o estágio doutoral. Mas aí, assim, sei lá, eu cheguei no meio do inverno, mas com uns 2 meses eu estava mega adaptado. Eu só não gostava de ter que tirar tudo o tempo inteiro, tira, coloca, tira, coloca. Mas quem tem uma condição financeira mais tranquila, que tem carro e está tudo aquecido, acho que sobrevive muito mais fácil. Com relação à bolsa de estudos, essa é uma parte importante que eu gostaria de frisar, que é mesmo os colegas lá de Quebec, eles não têm conhecimento, realmente não buscam, e os brasileiros da mesma forma. Então, assim, a gente tem um tanto de possibilidade de bolsa de estudo que sobra, realmente sobra por ano, e isso não é divulgado e a gente também não vai atrás. Então, eu gostaria realmente de reforçar aqui, de frisar no final da apresentação, eu vou deixar alguns links que foram muito úteis para mim, que podem ser para outras pessoas que queiram ir. Mas antes de ir, eu apliquei para 2 bolsas, eu tive a felicidade de receber as duas. Uma foi uma bolsa provincial, né, uma bolsa de excelência, então uma bolsa meritocrática baseada nas notas do currículo. E a segunda é a bolsa do governo canadense, que é por intermédio das embaixadas, então assim, é um acordo internacional que eles têm com outros países, e o Brasil está no meio. E são bolsas
assim, realmente dá dor de cabeça, preparar a documentação, traduzir, etc. Mas são muito fáceis com relação a conseguir, porque a demanda ela não é alta. Então, a concorrência não é tão baixa e muita gente não tem essa noção. Mesmo lá, mesmo no Canadá, como o supervisor ele tem um certo montante via projeto, muitas vezes as pessoas não sabem e se acomodam pelo fato de serem pagas pelo chefe e não vão atrás de bolsa. Mas o fato de você ter uma bolsa, claro, ajuda muito no seu currículo. Nesse caso, principalmente da bolsa de excelência, porque leva em consideração o seu histórico escolar. E você livra também uma certa grana, se o seu chefe permitir, você pode usar isso para uma outra coisa, claro. Então, acho que as pessoas têm que saber mais ir atrás dessas bolsas. A vida social, eu já falei um pouco na parte de comportamento. A minha experiência em Quebec, ela também teve um ponto positivo, que foi com relação às realizações profissionais. Então, eu tive a oportunidade de participar de curso, eu fui para a Inglaterra, eu tive a oportunidade de organizar um evento local e um internacional, fora conferência, congresso, etc. Então, muitas vezes, depende muito do local onde você está, né? Como é que você foi recebido e como você desenvolve também o trabalho, depende dos seus resultados, claro. Mas quando você tem sucesso no desenvolvimento da pesquisa, essas coisas elas fluem, assim. Você consegue participar de eventos relacionados ao seu trabalho. Então, como eu falei aqui, eu coloquei 3 tópicos relacionados à bolsa, tem 2 sistemas de busca. Alguns desses links eles já estão no site aí do Alumni Canada Brasil, mas eu frisei aqui, por exemplo, os 2 últimos, são bolsas específicas para a província de Quebec, então quem tem interesse de ir para lá, vale a pena dar uma olhada nessas 2. Um é do Fundo de Pesquisa de Natureza e Tecnologia, o outro é relacionado a bolsas na área de saúde. O Benton Program, que eu acho que para pós-doc é o melhor que tem lá, que é esse primeiro link aqui da parte de programa. Acho que é a bolsa mais alta. Essa sim é mega concorrida, justamente pelo valor, né? E para estudante estrangeiro tem que ser no Canadá, só que para canadense eles podem ter estudado no Canadá, mas morando no exterior. Então, eu agradeço a oportunidade de apresentar e de compartilhar com vocês essa experiência. Agradeço ao Rodrigo pelo convite e desejo a todos um feliz 2014, já que essa é a primeira apresentação do ano. Muito obrigado e eu fico aberto aqui para as questões. Muito obrigado. Assim, é uma coisa muito interessante você ver, assim, Rubens, toda a sua trajetória, né? Quer dizer, o tanto de coisa que você pôde trazer e construir através dessa experiência, né? Eu acredito assim que não vai parar por aí, né? Quer dizer, Rubens, esse é só o começo, né? Então, Sim, eu queria agora abrir vamos falar assim, abrir o microfone aí para perguntas, entendeu? Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode interter algumas perguntas. Antes de começar as perguntas, no entanto, eu queria dar as boas-vindas para algumas pessoas que entraram entraram dentro durante a apresentação. O primeiro deles, eu acho que é o César Amorim, né? César, seja bem-vindo. De onde você fala hoje, César? Parece que ele está sem microfone. Recife. Está falando de Recife. Ok. Também veio o Guilherme Lobato, né? Guilherme, de onde você fala hoje? Guilherme? Deve estar... E do Tiago Silveira, que você está em João Pessoa hoje, Tiago? Você está em João Pessoa hoje, Tiago? Estou em João Pessoa hoje. Oba, seja bem-vindo então, Tiago. Beleza. O Gustavo Lobato também está falando de João Pessoa. Então, Que bom. A turma de João Pessoa representando aí, né? Ok. Então, pessoal, Thiago, vou só te botar um mute, porque está dando um pouco de feedback para a gente aqui. Uma conferência ali, cara, na hora.
Posso Ei, falar, galera, aí não. Eu sei o microfone, pô. ei, Guilherme, César, Guilherme, de onde que você está falando, Guilherme? Hein? Oi? Compartilha quem tá aí. Deixa eu ver o Guilherme. Vamos ver se ele responde via chat. Guilherme? Quando ele puder, ele responde, então. Então, o microfone está aberto para perguntas, então. Se alguém tiver alguma pergunta, pode digitar, ou se não, pode perguntar. Enquanto... João Pessoa também. Guilherme Lobato está em João Pessoa. A turma de João Pessoa representada aí, em peso, né? Ok, seja bem-vindo. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Rubens, Oi. eu não lembro disso, mas tem alguma coisa publicada mostrando de isolados de campo resistentes a alguma mutação em aquaporina? Não. Não, existe, como Entendi. eu mencionei, não, existe um trabalho da Rita Mukhopadhyay, que ela trabalha lá na Flórida, e ela conseguiu fazer, tipo, baseado na estrutura de uma outra aquaporina, uma aquaporina de plasmódio, baseado nos resíduos que eles identificaram como sendo responsáveis pela função do canal, eles fizeram a mutação desses resíduos na aquaporina de leishmania e viram que o transporte de antimônio estava comprometido. Ou seja, se você mutar, realmente existe uma perda de função. Mas eles manipularam, né? Não existe nada encontrado assim na natureza, nada, como é que eu digo, desenvolvido naturalmente, só via manipulação. Entendi. Rubens, uma pergunta em relação assim, quando você pensou assim em trilhar, fazer essa trilha, né, em direção ao Quebec, né, qual seria, vamos dizer assim, o conselho que você daria para quem está começando nesse processo, né, que está começando na escolha de uma universidade? Qual seria a coisa mais importante que essa pessoa tem que ter, do seu ponto de vista, para ser bem sucedido? Tá, eu vou responder essa questão contando a minha história de vida um pouco, né, que eu acho que é a resposta em si. Eu nunca pensei em morar no Canadá, mas quando eu estava na graduação eu já me interessava pelo francês. Aí a minha ideia era poder um dia ir para a França, mas não tinha objetivo nenhum específico, né? Mas aí na UFMG, meu orientador, por ironia do destino, ele era francês, ele é francês, né, meu orientador de doutorado. E aí a gente escreveu um projeto, mas aí no final das contas não deu muito certo. Mas aí ele falou assim, ó, cara, eu conheço uma pessoa, um professor lá de Quebec, ele trabalha com essa parte, talvez ele pode lhe ajudar, se você tiver interesse. O problema é que você tem que ter cuidado para não congelar o dedo. Foi exatamente isso que ele falou. Por conta do frio, né? Mas eu acho que, assim, o que eu tenho, né, o que eu tinha que me despertou a desbravar esses caminhos, inicialmente, você, claro, tem que ter um gosto dentro de você, né, pelo desconhecido, de realmente poder explorar. E eu acho que uma outra característica é a persistência. Então, assim, em momento algum eu desisti, sabia que tinha condição. Então, mesmo, é caro, não dá para ir, tem isso, tem aquilo, a gente corre atrás. Eu acho que a resposta da sua pergunta, ela se resume, no meu caso, com essa palavra, que seria ser persistente, você insistir realmente naquilo ali, que uma hora vai. Então, acho que agora, nessa fase que a gente encontra o Brasil aí, para quem quer ir para o exterior nesse momento, acho que a gente nunca vivenciou uma época de tanta bolsa, né? De tanta possibilidade. Mas na minha época não era tão fácil assim, tinha mais concorrência e menos bolsa. Minha época que eu digo 5 anos atrás, não está tão longe também. Beleza. Tem uma pergunta aqui do César Amorim, vou ler ela para você. Rubens, sou licenciado em Química e passei no mestrado de Ciências Farmacêuticas agora no começo do ano. Existe alguma forma de, no mestrado, eu conseguir estudar ou desenvolver minha pesquisa lá? Tranquilo.
A resposta é sim, eu acho que... Mas assim, tem que ter muito cuidado também, porque no mestrado, como a gente tem pouco tempo, né, o mestrado no Brasil são 2 anos, e normalmente o primeiro ano é daquela coisa de disciplina, fazer crédito e tal. Então, em teoria, seria o segundo ano. O César só tem que ter cuidado com relação ao projeto, né, ao andar das atividades dele, mas se ele tiver uma quantidade razoável de resultado e ele se sinta confortável em ir, por que eu falo isso? Porque muitas vezes a pessoa sai, chega lá no laboratório onde ela vai desenvolver a pesquisa e não é exatamente o que ela pensava e ela começa a fazer outras coisas que o chefe pediu e atrasa um pouco a pesquisa dela. Mas por isso que é legal você ir para um laboratório antes, né, dar uma olhada. No meu caso, eu fui durante o doutorado e só depois voltei para o pós-doc, assim, para coisas mais concretas. Mas quando eu fui no doutorado, eu tinha boa parte feita, só que aí quando eu cheguei lá, tudo mudou. Então, meu doutorado foi basicamente feito em um ano e alguma coisa, mas isso depende muito do grupo que você está indo, né? Muitas vezes a coisa funciona, mas em outros casos não. Então, acho que ele pode sim, durante o mestrado, desenvolver, mas você tem que ter muito cuidado com relação ao desenvolver do seu projeto. Beleza. Bom, pessoal, mais alguma pergunta para o Rubens? Só esperar uns minutinhos aí. Ok. Então, Rubens, muitíssimo obrigado pela apresentação. Assim, fantástico poder ter a oportunidade de ouvir esses testemunhos, né, desse trabalho que está sendo feito tanto aqui como no Canadá. Eu agradeço muito a você essa oportunidade de aprender um pouco sobre o que você está fazendo, né? O César está perguntando se é possível pegar seu contato, né? O Rubens está dentro do nosso Facebook, né? Então, assim, dentro do grupo lá. Então, você pode até, provavelmente... o Rubens está passando o e-mail dele através do chat aqui também, para o pessoal, tá? Mas o contato pode ser feito. A ideia da rede é exatamente essa, é criar esses links de forma que a gente possa... aumentar essa possibilidade de trocar informações e abrir caminhos novos, né? Rubens, muitíssimo obrigado, né? Eu vou, agora só finalizando, vou fazer um roll call para cada um dar o seu feedback, assim, para fechar, né? E eu gostaria muito de agradecer a essa oportunidade de ter tido você como apresentador. Então, eu vou começar com o Thiago, né? Thiago de João Pessoa. Thiago, mais alguma coisa antes da gente fechar? Não, Rodrigo, só quero colocar que o seguinte, assim como o colega que está apresentando, né, é o César, né? Rubens. Não, Rubens, né? Eu também vivi assim, já dando um exemplo, né, para o pessoal que está querendo pleitear esse espaço, né, em uma oportunidade. Eu fui para o Canadá também nessa época em que o Rubens está dizendo que não era tão fácil ir, né? E foi justamente na época do mestrado, onde eu passei um ano cursando disciplinas aqui e passei 6 meses, né, fazendo aí, aprofundando algo que eu podia fazer no meu mestrado. Só que aí eu me deparei com uma situação parecida com a que o Rubens colocou aí, né? A tecnologia que a gente detém aqui, especificamente na área onde eu trabalho, né, que era essa parte de mapeamento do fundo do mar, da parte da oceanografia, era um pouco atrasado em relação ao que já se tinha, né, e o que se estava estudando aí no Canadá, né? E aí eu me deparei com uma situação um pouco ambígua, né? Que é uma disparidade do que eu pretendia fazer com o que o pessoal estava já estudando aí, né? E aí eu tive que realmente dar uma atrasada, tive que realmente fazer outras coisas que não estavam previstas inicialmente na proposta de estudo, né? Mas que a experiência foi muito válida e a grande lição que a gente tira é que, né, essas oportunidades
aparecem, a gente não pode perder, mas que também tem que ter o grande foco, né? Não se distorcer muito da nossa proposta inicial. E nessa vida acadêmica, nessa caminhada acadêmica, é muito complicado dizer que você vai fazer aquilo que você se propôs no início, né? Mas, né, eu acredito que hoje, especificamente, essa possibilidade de você fazer, né, um sanduíche, né, como a gente está acostumado a falar aqui no Nordeste, né, é muito mais fácil do que há 5 anos atrás, quando a gente teve a oportunidade de fazer o nosso. Né? Então é só ficar, né, ligado aí nas oportunidades e acompanhar, né, as possibilidades, as datas, que eu acredito, né, para vocês que passaram no mestrado agora, já é um bom prazo, né, inicial para que vocês vão planejando essa possibilidade, né? De PTA passar 6 meses aí no Canadá. Ok. Obrigado, Tiagão. Isso aí. Valeu. Oscar, mais alguma coisa antes da gente fechar? Oscar está em Montreal. Bom, já me desculpe de antemão se der um barulho, alguma coisa assim, mas morando com várias pessoas é um pouco complicado o silêncio. Mas achei muito legal a oportunidade de escutar o Rubens, o relato dele de Quebec. Eu fui a Quebec esse final de semana e simplesmente me apaixonei pela cidade. É uma cidade que é fantástica de se conhecer. Imagino que ter a oportunidade de morar e estudar lá deve ser maravilhoso, né? Eu nunca havia morado numa cidade grande, apesar de vir de Porto Alegre, mas chegar em Montreal é algo realmente um pouco assustador. Assim. Em todo caso, o que ele falou ali do frio recorde de janeiro, só para terminar, fazer um breve comentário, eu estava aqui em Montreal, fez 38 graus negativos, com uma sensação talvez que chegasse nos menos 40, e realmente era de matar o frio, mas não desencorajando, muito pelo contrário, as pessoas que pensam que o frio é a pior coisa, não é, como exatamente aquilo que o Rubens falou, que vocês também tiveram a oportunidade de ver isso, a vida continua, a gente acaba por achar até muito bonitinho a neve, o frio e tudo mais, porque você tem toda uma estrutura preparada para você enfrentar esse frio, que é algo diferente de enfrentar o frio no sul do Brasil ou o calor no Nordeste, né, no Brasil em geral. Mas, enfim, obrigado pela oportunidade, Rodrigo, novamente, e espero aí nos próximos 4 meses, que vou continuar aqui pelo ELAP, dar minha contribuição para vocês. Muito obrigado, Oscar. Nilmar, de Seattle. Bom, o Rodrigo já te agradeceu, mas queria agradecer de novo. Assim que a gente entrou em contato com você, você já de prontidão aceitou, mesmo sabendo que você tem um casamento aí logo, daqui umas 2 semanas, 3. Infelizmente eu não vou poder dividir esse momento tão importante com você, mas sabe que desejo tudo de bom para você e para a Eveline. O Rubão, para quem não sabe, eu estou falando isso, mas quando eu estava no Canadá, a gente acabou morando no mesmo lugar, dividiu a casa, dividiu várias cervejas, então acho que de uma maneira, principalmente quando você chega lá, meio difícil, sem conhecer ninguém, me ajudou muito no começo, quando eu estava lá. E, bom, espero poder te encontrar logo aí nos nossos congressos e sempre que precisar a gente está por aí. Isso aí, cara. Valeu. Prazer em reencontrar mais uma vez. Maísa? Rodrigo, eu quero começar fazendo só uma observação. A gente tem um intruso, um odd one, né? O Nilmar está em Seattle. Por quê? Traidor. Como assim, Nilmar? Pois é. Não, mas são os ossos do ofício, pô. Tem que um pouco em cada lugar. Eu vim passar 6 meses aqui. Mas logo eu tô de volta no Brasil. Pra gente. É. O Rodrigo aprendeu a falar seu nome, ele não fala mais Neymar, que pena. Pois é.
Bom, eu queria parabenizar o Rubens pela pesquisa, pela apresentação, pela experiência. Você não congelou só o dedo, né? Você congelou inteiro lá, né? Quase. Mas o frio recorde que você pegou em Quebec era o normal em Winnipeg, que foi onde eu fiquei. Menos 40 era sempre. Fiquei várias semanas de menos 40 em 2011, 2012. E também, assim como o Oscar, eu também me apaixonei por Quebec. Eu conheci bastante do Canadá e quando eu falava para os canadenses que eu conhecia onde eu tinha ido, eles falavam, nossa, você conhece mais o Canadá do que eu. E eu viajei bastante. Eu conheci Quebec City e eu também fiquei apaixonada pela cidade. Foi uma coisa linda mesmo. A gente ia ficar 2 dias, acabei ficando 6. Então é isso. Parabéns, gostei bastante. Gostei também, por um lado pessoal, eu tive um cachorro que teve leishmaniose. Não sei se você sabe, mas aqui o estado de Mato Grosso do Sul é um dos maiores índices de leishmaniose. Acho que porque tem muito mato mesmo, né? Então, é um índice altíssimo. E eu tive um cachorro que acabou morrendo de leishmaniose, mas a gente estava tratando, ele não tinha sintoma nenhum aparente. E eu fazia testes nele de 6 em 6 meses e o último teste já tinha negativado. Então a veterinária estava comemorando. Mas aí quando eu fui para o Canadá. E ele continuou tomando, a minha família continuou dando os remédios direitinho, mas acho que o emocional que afetou, e aí ele acabou morrendo. Eu estava lá quando ele morreu, ninguém me contou, eu falava com eles pelo Skype, com os meus cachorros. E aí um dia eu chamei, né, pedi para chamar, e minhas filhas, não, eles estão lá fora, está molhado, já choveu. Aí eu comecei a desconfiar, e quando eu voltei eu tive a surpresa. Mas é terrível perder um animal por leishmaniose. É uma pena, mas eu acho que essa sua colocação ela é bem pertinente. Eu já vi isso, já ouvi, né, alguns relatos com relação a assim, perder cachorro com leishmaniose, só que hoje a gente até tem, são 2 vacinas que já estão no mercado para cão, né, com uma delas até com 80% de proteção. Então talvez seja um futuro da profilaxia, né? E cães assintomáticos eu acho que é a coisa mais frequente, inclusive ser humano também. Muitas vezes o camarada está infectado, não sabe, aí desenvolve, sei lá. Normalmente é comum casos de HIV, então o camarada é infectado com HIV e aí ele desenvolve leishmaniose. De fato ele já tinha o parasito, né? Mas ele estava imunologicamente competente, aí com o fato de ter uma depressão do sistema imunológico ele vai e desenvolve a leishmaniose em si. Mas isso que você falou realmente é muito comum e o fato de você ter falado também que lá no Mato Grosso tem uma concentração maior de vegetação que propicia o desenvolvimento do vetor, né? Mas é uma pena pelo seu cachorrinho. O Thiago está querendo fazer uma colocação? Pode falar, Thiago. Primeiro, agora eu me recordei, né, já que a mais estava falando, que eu também perdi um cachorro por leishmaniose. Ele convivia com a gente, né, e aconteceu bem parecido assim, né? Ele não apresentava sintomas, né? Mas aí acabou que ele faleceu, a gente não faleceu, infelizmente a gente teve que sacrificá-lo, né? Porque os sintomas apareceram rapidamente, assim, né? A gente vinha com algumas suspeitas que não foram confirmadas, e aí né, passou-se 1 ano, 2 anos, e ele começou a apresentar rapidamente assim, os sintomas. E né, infelizmente a gente não pôde tratar, né? Até poderia, mas aí ele, como morava com a gente, dentro da nossa casa também, ficava muito perigoso. E reforçar que eu também conheci Quebec City, né? Que eu fiquei apaixonado também quando eu fui para um congresso, uma conferência de estudantes, passei cerca de 3 dias. Aí depois, quando eu estava morando, tive a oportunidade de passar mais uma semana inteira em Quebec City, que foi muito, muito bom. E a casa que eu fiquei de um amigo meu, né, ele morava na rua São Luís, né? Na São Luís, que é justamente no centro de Quebec City. Então foi uma experiência muito, muito boa, né? As recordações são muito maravilhosas quando me
quero voltar aí algum dia. Ok, obrigado, Thiago. Legal. Vamos lá. Gustavo Lobato. Mais algum comentário antes da gente fechar? Não, acho que o Gustavo tá... Olá, tá ouvindo? Tô vendo, Gustavo. Tá ouvindo agora? Aham. Antes da gente fechar. Pronto, não, eu fiz só uma pergunta lá em cima, que quando a gente começou a conversar, eu fiquei de falar uma cidade que eu estava muito curioso lá no Canadá para ouvir mais informações, que era Calgary, eu lembrei. Sim. E se alguém tivesse alguma experiência a respeito, eu tenho interesse, porque, como eu te falei, eu assisti uma palestra de um gerente de projetos que eu acho que trabalha na prefeitura lá de Calgary, e falou muito bem da cidade, então eu queria só entender um pouco mais se tem algum programa de intercâmbio ou coisa parecida que alguém poderia citar algo. Pois eu estive em Calgary, né, e eu trabalhei com Haiti. É uma cidade muito legal para se considerar, entendeu? Para tecnologia, não só a cidade, como a universidade também. É uma cidade que tem muito, como é que fala, essa questão de novas companhias, né, startups, essa coisa toda, né? E tecnologia é uma coisa que é a mesma coisa aqui, quer dizer, o Windows é o mesmo Windows de lá. Então, assim, no caso de ciência da computação, é muito tranquilo, entendeu? Então, assim, se você tiver interesse, considere. Mas vá lá antes, né? Ok? Guilherme Lobato. Guilherme, mais alguma coisa antes da gente fechar? Acho que o Guilherme está fora. Guilherme Lobato. Ele está sem microfone. Ok. Não, pois a questão de imigração, a gente fez a opção no nosso grupo de não discutir a questão em relação à cidadania e imigração, uma coisa que a gente deixa de lado, porque existem outros fóruns que lidam com isso melhor. Então, assim, a gente, desde o começo, desde a nossa primeira reunião, foi um ponto que a gente decidiu, assim, conscientemente, da gente não discutir, entendeu? Então, mais fácil seria assim entrar em contato com outros fóruns que trabalham com isso, né? É uma questão só assim de estabelecer o foco do grupo, né? Porque normalmente esses itens como imigração e tal, eles são muito tem uma relação jurídica muito pesada, entendeu? Então, vamos supor, se houver uma dica aí que não deu certo, esse tipo de coisa, então assim, um liability grande, tá? Então eu sei que deve entender isso para a gente, né? Ok? E finalizamos, César Amorim, antes da gente fechar. César? César já deve ter ido. César? Ok. Você colocou uma pergunta. A área de terapia ocupacional está ganhando mercado no Canadá. Deixa eu ver. César Mourinho. Desculpa, César. Senhores e senhora, mais uma pergunta. Quais são as bolsas de 6 meses para desenvolvimento de pesquisa no Canadá? A área de terapia ocupacional está ganhando mercado no Canadá? Um dos nossos trabalhos é divulgar as bolsas, né? Então, assim, se você ficar ligado no nosso Facebook, sempre vai ter, se tiver alguma coisa acontecendo, a gente posta. E se você aprender também, se você descobrir, informa pra gente, porque a ideia é essa mesmo, né? Como, assim, o Rubens estava dizendo na apresentação dele, essas bolsas estão lá, entendeu? Elas precisam ser descobertas, né? Então, no nosso site também, a gente está criando no alumni canadabrasil.com.org, a gente está criando uma lista de bolsas aplicáveis para Brasil e Canadá. Então, se você... Eu recomendo dar uma olhada. Recomendo também dar uma olhada na ELAP. A bolsa ELAP, tá? Ela vai ser
agora no primeiro trimestre, acho que em março, eles começam a pegar as inscrições. É uma bolsa muito interessante, entendeu? Principalmente se você já estiver dentro da universidade, né? E ela aceita graduação e pós, entendeu? Então é uma opção muito interessante. Ok? Ok, César está agradecendo. E então, Rubens, muito obrigado aí pela apresentação, muito obrigado a todos por mais esse knowledge sharing. E assim, é um prazer estar aqui com vocês e uma boa semana para todos e até o mês que vem, quando a gente vai ter mais uma outra apresentação, que deve acontecer nas primeiras semanas de fevereiro. Ok? Até lá e uma boa noite a todos. Até mais. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, galera. Tchau.